Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui vai ser um teste a respeito do corte concordante e o convencional. Então pode ser tipo que um esteja dizendo simplesmente que vai para uma direção e um vai para outra. Mas pelo menos lá no Artican está como concordante e convencional. Que seria, por exemplo, na hora que ela for recortar, aqui o que eu vou fazer vai ser dois recortes internos de círculos. Então, a princípio acho que ela vai rodar no sentido horário e o outro no anti-horário. E a ideia é comparar para ver se dá uma diferença na precisão e coisas do tipo. Depois eu vou conferir no paquímetro, tentando ser o mais rigoroso possível. É claro que a minha máquina apresenta uma pequena variação, mas enfim, são os mesmos parâmetros. Os dois círculos eles têm exatamente 60 milímetros pelo desenho do programa. Então o que eu quero ver é isso, se vai apresentar alguma diferença, se um vai se aproximar mais do que o outro. Então é a questão do corte concordante convencional. Simplesmente um vai recortar fazendo o movimento horário e o outro anti-horário. Então vou iniciar o programa. Agora vai fazer um pouquinho de barulho. Provavelmente eu coloque uma musiquinha aí ou acelere o vídeo. Mas eu vou deixar ele recortar todo o material. Velocidade de 1200 milímetros por minuto. Passe de 1,5 milímetro. Beleza? E fresa é a de 3,2 que tá ali. Então tá feito os recortes aí. Vou remover aqui para comparar as medidas. Então só a questão do corte, que o primeiro ele foi feito no anti-horário. Só colocar aqui. Então esse foi feito no anti-horário, vou colocar um Azinho. E esse no horário, um H. Corta. Eu vou passar os círculos ali no lixo, só para tirar esse excessinho que ficou bem embaixo aqui.
Então, dependendo do tipo do MDF, geralmente nem fica essas rebardinhas. Embaixo ficou, é claro, porque eu coloquei para cortar bem dentro da espessura do MDF. No caso, poderia tipo fazer ele aprofundar um pouquinho mais, provavelmente removeria. Mas alguns tipos de MDF ele é um pouco mais mole ou mais macio, por assim dizer, do que outros. Outros são mais rígido, mais duro, e ele acaba não levantando esses pelinhos quando você recorta. Tá. Então tá aqui. Tem esse que foi feito no anti-horário. A máquina rodou no anti-horário. Então lá pela configuração seria o mesmo que o concordante. O horário seria o convencional, que está lá na máquina. Agora vamos tirar algumas medidas para ver. Tá? Então, lembrando, o círculo era de 60 milímetros. Então, pra gente aqui, o que vai ser interessante é a medida do buraco, porque como eu recortei interno, o que eu queria preservar? A largura máxima do buraco. Mas mesmo assim eu vou medir a pecinha aqui para ver se apresenta alguma variação. Se eu quisesse, por exemplo, preservar o diâmetro do círculo, para ficar com 60, teria que ser um recorte externo. Como é um recorte interno, então teria que preservar isso daqui. Esses daqui tem que estar no 60, mas eu vou medir aqui só para se ter uma noção. Para ver se está variando entre um e o outro. Então esse daqui que seria o concordante. Está aqui com 53 milímetros. Uma variação dentro disso, 53 milímetros. Então esse corte aqui, o concordante, é o que está por padrão na máquina. Então se você não selecionar nada, vai recortar assim. Já esse outro, ele fez desse tipo justamente porque eu selecionei a opção. Mas por padrão seria aquele ali. Então tá dando 53. Por que 53? Porque a fresa ela tem 3 milímetros, então está removendo 3 de um lado, 3 do outro. Então, como a peça é interna, vai ter uma perda de 3 milímetros de cada lado, resultando num total de 6. 6 e um pouquinho. Então, na verdade, está dando quase 3,5 de perda de cada lado. Já aqui, ó, tá dando 54. Não, 53. Tem uma pequena variação. Aqui ó, em um dos lados tá, se você vai rodando aqui, tá variando ali na casa dos 54, 53,5, 54. Que isso seria uma aproximação maior da questão da realidade, porque a fresa ela não tem exatamente 3, ela tem algo em torno de 3,15 a 3,20, alguma coisa assim, a variação na casa dos décimos de milímetros. Então, beleza. Teve uma variaçãozinha entre as duas e agora vamos ver o resultado do que seria a parte interna, que é justamente o importante. Para mim, tem que ter aqui 60 milímetros. O que tiver mais próximo disso é a melhor opção. Começando aqui pelo que seria o padrão e seria o concordante. Então, ó, tô dando 59 milímetros. Dá zoom. Pronto. Lá.
59 milímetros no maior diâmetro aqui, 59, e aqui também 59. Agora já esse outro, ele tá dando, ó, aí faltou 1/10 de milímetro para ficar cravado. Ela tá com 58.9. Então esse corte aqui se aproximou muito mesmo, digamos, da perfeição. Então a partir de agora, para fazer recortes internos, eu vou começar a utilizar o que seria o convencional, que é, na verdade, quando a máquina ela gira no sentido horário. Então tem a variação em função do tipo de configuração da sua máquina, mas na minha aqui, quando eu coloco o concordante, ela gira no anti-horário, e o convencional no horário. Seria este sentido. Então, dependendo da configuração, lado que tiver a sua máquina, não é um padrão se guiar por isso daqui, mas você sabe que um vai rodar para um lado e um vai rodar para o outro. E de fato aqui, o que apresentou a menor variação, que se aproximou mais do que eu estava buscando, foi esse daqui. Tanto é, por exemplo, que às vezes na questão de encaixe, esse milímetro que está a menos aqui seria um problema. Por exemplo, se eu tivesse que encaixar uma peça aqui, ainda teria 1 milímetro, digamos aqui, teria que fazer um desgaste aqui lateral para inteirar 1 milímetro na circunferência, enquanto que aqui está com menos de 0.3, 0.2. Então esse daqui se aproximou muito do que seria o corte perfeito. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Em breve estarei postando mais vídeos. Falou!